uma lenda viva da aviação brasileira. Eu vou começar com Rogério Prunes de Abreu. Por favor, Rogério. Rogério, como é que você começou a voar? Foi com me ofereceram uma bolsa em 1944, 45, estava terminando a guerra, e em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. E aí comecei o meu curso, que foi muito rápido, porque... Isso foi porque 45, final, 45, 46, por aí? Foi quando terminou a guerra. Terminou em maio, né? De 45, junho, por aí, sei lá. É, foi por aí. Por aí. E você tinha que idade, desculpe? 18 anos, 17, 18, por aí. Mas você já gostava de aviação? Já gostava? Não, isso foi por acaso. Por acaso, por acaso me curso? ofereceram uma bolsa. Aí eu não vou perder essa bolsa. Não, eu também seria jogar fora, né? E aí você foi... Chegou a ser piloto comercial, né? Você era... Sim, eu voei na Cruzeiro do Sul. Na Cruzeiro do Sul? Voei na Cruzeiro do Sul. Agora, de repente, tem um apelido, comandante, interessante. Rogério Prunes de Abreu, o apelido Rogério Maconha. Sim. Por que o Rogério ficou apelidado de Rogério Maconha? Primeiro que a minha maneira de ser extrovertido na época, sempre fui extrovertido. E houve uma greve nesse meio tempo, em 1950, uma greve geral de aviação. Pararam todos os aviões e no Santos Dumont ficavam todos os pilotos lá incentivando a greve, parados, porque o nosso ordenado ficou achatado. Né? Uns 10 anos que não... Sim. Muito bem. Eu sempre fui boêmio. Sempre muito boêmio. Eu fui naquele Dança em Avenida e o Dança em Brasil que tinha ali na Avenida Rio Branco. Sim. E saí de lá mais ou menos umas 2 horas da manhã, fui para o aeroporto e subi no estrado para fazer um discurso sobre a greve. Incentivar o pessoal. Mas acontece que durante o dia saiu no jornal, estampado na página principal, uma pessoa chamada Zé Maconha. E era a minha cara. Era parecidíssimo. Era a minha cara. Quando eu subi no estrado para fazer o discurso, um gaiato lá gritou: Rogério Maconha! Nunca mais. Aí passou a ser Rogério Maconha. Rogério Maconha, ninguém me conhece por outro nome. E você quando fazia o speech, quando estava a bordo, dizia: boa tarde, senhoras e senhores, quem fala aqui é o comandante Rogério Maconha. Não, porque senão ninguém... O pessoal saltava. Todo mundo saltava. Saltava direto. E aí você voou no garimpo, é? Sim, eu fui para a Venezuela, voar na Venezuela, no aeropostal venezuelano. Eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Você está com que idade, Rogério? 75. 75. Aí você foi voar na aeropostal venezuelana. Mas por pouco tempo, porque mudou a lei, era o Pérez Jiménez, que era ditador na Venezuela, na época. E então eles exigiram que que me nacionalizasse. Venezuelano. Venezuelano. Mas para me nacionalizar, teria que esperar 5 anos. E teria que abrir mão da nacionalidade brasileira, né? Exatamente. Mas nesse meio tempo que eu fiquei voando lá, foi exatamente no centro da Venezuela, de Ciudad Bolívar, para a fronteira do Brasil, que era Santa Helena do Airém, onde era uma região de garimpos na Venezuela. Isso que ano era, mais ou menos? 53, 54. 53, para ser mais preciso. E eu transportava muito desses garimpeiros brasileiros, que muitos brasileiros iam para os garimpos da Venezuela. Sim. E em conversa, em Ciudad Bolívar, no mesmo hotel que eu morava, moravam esses garimpeiros que queriam viajar para o Brasil.
E em conversa eles falaram que iam para um garimpo em Roraima, em que era escafandro, para tirar diamante. Um escafandrista tirar diamante, o cascalho. E estava faltando uma pessoa se eu não queria fazer parte do grupo deles, Como escafandrista? como escafandrista. É um aventureiro. Aí você foi ser escafandrista? E fui ser escafandrista, larguei o postal, fui ser escafandrista e me dei bem, Você chegou a ficar muito rico, não é, Rogério? muitas vezes. Muitas vezes, quer dizer que você também ficou pobre muitas vezes. Muitas vezes. Como é que foi? Você perdia esse dinheiro? Não, eu gastava. 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 Eu virei garimpeiro também. Porque o garimpeiro ganha e joga tudo fora. Mas eu não jogava fora. Né? Eu peguei diversas vezes, fui para a Europa, né? Ia para os Estados Unidos, queria Viajou o conhecer... mundo todo? Como? Viajou pelo mundo todo, Por minha conta, por conta do garimpo. claro. E como escafandrista, você se deu bem também? Pegou Mas muito? foi com um escafandro. A primeira vez que eu mergulhei, que foi no Rio Maú, em Roraima, né, eu tirei mais ou menos uns $100 mil. Naquela E época. Naquela época. Era $1 milhão de hoje, vamos dizer. Por aí. Uns 600 mil, mais ou menos. 600 mil, tudo bem. 600 mil. Muito bem. E o garimpeiro que nós nos identificamos muito era um goiano. Ele me disse que no Rio Tocantins tinha um lugar que era promissor e que com escafandro, nessa época do ano, porque tem épocas para Claro. mergulhar, tem muito cheio, muito baixo. Então, naquela época, se nós chegássemos naquela época, nós íamos nos dar muito bem. Fomos à Guiana Inglesa, vendemos uma parte do diamante, compramos o equipamento, porque no Brasil não existia ainda esse tipo de equipamento, e fomos para Ipixuna, no Rio Tocantins. Em 40 dias eu peguei $250 mil. Que maravilha. Aí sim, mais de $1 milhão hoje. Sim, aí sim. Aí eu voltei para a Guiana Inglesa, porque o preço do diamante era bem melhor na Guiana Inglesa. Vendi uma parte, a outra parte, que as pedras grandes, mas isso porque o comprador me auxiliou nisso. Ele disse, tu pega essas pedras grandes, tu vais para Porto Rico, que tem um amigo meu que tem um ateliê, você manda cortar essas pedras, esse lote aqui, que eu vou me comunicar com ele para ele cortar no modelo americano. Claro, Não é? claro. No modelo americano. Valoriza a beça. Exatamente. Então, fiz isso, fui para Porto Rico, esperei lá uns 30 dias, ele lapidou todas as pedras, entrou em contato com outro em Nova York, porque isso aí quase tudo que é judeu que tem esse negócio, né? E já brilhante. Já lapidado. Já lapidado. Foi, aí, Então, esse lote eu vendi diretamente para Nova York? em Nova York, ali na Rua dos por Diamantes. $350 mil. Rapaz, e você nunca foi roubado, nunca encontrou? Não. Sempre se deu bem, só encontrou gente boa. Sempre. Esses escafandristas primeiros, eles te emprestaram o escafandro primeiro? pra Foi, você? era um escapando desses antigos, Sim. que era com a bomba manual, entende? Mas mesmo assim deu para pegar $100 mil. Não foi mal. Sim, não. E água barrenta e tal, mesmo assim dá para encher? Não era barrenta, era um rio de correnteza, Gente, entende? que E maravilha. o que você cavocava, porque você ia com uma frigideira, com um saco de sarrapilha e com um cipó para ficar o arco. Aí você, bom, aí você foi para Europa. Com quem você foi para Europa? Fui de navio, no Augusto II, No Augusto transatlântico na época, porque o meu pai... Mas você foi sozinho? Como? Não, eu fui sozinho, Para Europa? para a Europa. Não arranjou nenhuma? Ah, isso a bordo, meu amigo. Como é que foi esse negócio? Isso a agora? bordo, porque o que eu fui fazer? O que eu tinha que fazer? Botar esse dinheiro todo no banco do navio. Não é? E botei esse dinheiro no banco do navio. O comandante, naturalmente, foi lá fazer uma vistoria
no que tinham depositado no banco e viram um camarada lá com 350 mil dólares. Comandante italiano do Augusto, né? Olhou e falou, senhor Maconha, está abonado? Vamos ver o que é que se passa. Aí Então me convidou para mesa, para ir para a mesa dele. Né? Primeiro, vamos tomar um aperitivo, ele queria saber por que isso. Eu tive que contar a história para ele, né? E ele acreditou na história? Ele, claro. Não, porque a pessoa na época podia... Se bem que na época não era como a hoje. Não, mas eu ainda tinha umas pedrinhas. E umas pedrinhas eu dei uma para ele. Né? Deu uma de presente? Evidentemente. Não é? Você nunca pode. Sempre tinha umas pedrinhas. Coisinha boba de quê? Para essas emergências. 15 mil dólares, 20 mil dólares. Coisa boba. E aí você conheceu uma moça a bordo? Sim, aí ele me disse, olha, tem diversas meninas aqui que viajam só para se divertirem, né? Haja diversão. E aí, você conheceu que nacionalidade era? Uma... Era italiana. Italiana, uma família muito conhecida na Itália, mas já falidos, né? Tem aquelas famílias que já faliram e tal. Sim. Muito bem. Essa aí me serviu de cicerone na Europa. Que beleza, que viagem maravilhosa. Compramos um carro, não é? Na Itália, e fizemos a Europa todinha, ela me ciceroneando. Esse dinheiro durou quanto tempo, o Rogério? Durou muito, durou 4 meses. O equivalente hoje a 1 milhão, vamos botar aí 1,5 milhão de dólares, entre uma coisa e outra, 1,5 milhão, durou 4 meses. Durou bastante, durou muito. Eu sou econômico. Tô vendo. Gastou uma média de 350 mil dólares por mês, de graça. Não, mas é fácil de gastar. É fácil, dinheiro é fácil de gastar. Dólar, então, é mais fácil. Aí você... Não, ainda tem uma passagenzinha para o Monte Carlo, né? Sim, e lá não se deu bem lá? Não, aí não deu. Quanto perdeu lá? Não, foi 50 mil. Dólares. Não, 30 mil. 30 mil, bobagem. Aí voltou pro Brasil. Sim, voltei, mas aí eu tinha uma reservazinha. Tinha uma reservazinha, de quanto? Voltei com uma reserva, eu vim de carona para o Brasil na Panera. Lembra da Panera? Lembro, claro. Então, em Portugal, eu tinha diversos colegas que estavam na Panera, baseados lá. E eu consegui uma passagem para ir para o Rio de Janeiro. Aqui comprei um avião e voltei para o garimpo, porque lá... Então a reserva ainda deu para comprar um aviãozinho? Deu, mas um pau velho, né? O quê? Um pau velho. Não um avião muito velho. Um avião velho? Bom, tudo bem. Chama pau velho? Eu pensei que você estava falando do Bira, mas... O apelido do Bira, o Bira voou muito tempo na Amazônia, o apelido dele era pau velho, não é? Na tribo. Bira foi sequestrado pelos Yanomami, que apelidaram ele de pau velho. Que ele chegou de avião. Passava o pessoal dizendo, ei, pau velho, pau velho. Bom, aí você foi fazer garimpo onde? No Amazonas? Não, eu voltei, fui para Roraima, né, que lá tinham diversos garimpos de... A italiana ficou lá na Itália? Não, foi só Cicerone, né? Cicerone. Paga, acabou. Pronto, acabou. E, muito bem, eu fiquei sabendo do que se passava em Roraima e conhecia os garimpos da Venezuela. Aí foi garimpar lá? Pistas, não. Eu fui com um avião. Com pau velho? Os garimpos estavam com esse pau velho. Mas ele era bimotor. Qual era a marca, você lembra? Beechcraft. O Beechcraft é um belíssimo avião, né? Mas era... Era velhinho, mas tudo bem. Não, mas deu conta do recado. E você caiu de avião alguma vez? Algumas vezes. Bastante. Bastante. Quantas vezes? Mais 5? Eu calculo umas 12, 13 vezes. Mas caiu de... Não, mas tem que explicar que foi em garimpo. E pista de garimpo não é mole. Eu tenho um primo que voa em garimpo por muito tempo. Como é o nome do artista? O nome do artista é Marcos Clemente. Primeiro foi da Aeronáutica, foi Esquadrilha da Fumaça, depois voou em companhia de táxi aéreo, adora voar.
O apelido dele era Bacalhau. Só ouviu falar de Bacalhau? Meu Deus do céu. Hein? Vi ele agora em Manaus. Encontrou com o Bacalhau? Encontrei com ele lá em Manaus. É meu primo. Mas não brinca, ele mora em Goiás, Mora em Goiânia. Exatamente. Mas demais, meu amigo. Ele voou no Tapajós, Exatamente. lá em Alta Floresta. É. Quer dizer que você conhece ele. Demais, Voou muito em garimpo. demais. Um aventureiro também, adora. Foi, nos encontramos agora em Manaus. Olha só, tá vendo? E aí, voltando então, você voltou pro garimpo. Se deu bem de novo? Me dei bem e mudando um pouco o eixo, Sim. não é? Que os garimpos da Venezuela, a Venezuela tudo era caríssimo. A Venezuela, nessa época, só tinha petróleo. Não tinha nada de comer, não tinha nada, era tudo importado. Tudo importado. Então eu ficava, Roraima na fronteira com Venezuela. A carne que ia para esses garimpos vinham da Venezuela para os garimpos. Essa carne vinha do Canadá. Isso não era, vamos dizer assim, não era, de certa forma, contrabando. Não, isso aí não. Isso aí não. Porque é o seguinte, você compra, transporta e vende sem alfândega saber, não é contrabando. É uma modalidade de comércio. Exatamente. Rogério, esse papo tá tão sensacional que eu quero continuar ouvindo essas histórias. Então, eu vou continuar com você. Vou chamar a vinhetinha. Vilém, por favor. O Prunes de Abreu. Vamos ver algumas fotos. Vamos continuar a conversar aqui. Mas eu quero ver antes umas fotos que você trouxe. Vamos ver. Aqui é um pau velho. Esse é o pau velho. É o Beechcraft esse? Acidentado Esse é aí, para né? pista pequena. Vamos Esse ver. é para arriscar em pista pequena. E você arriscou e não funcionou, sim, não é isso? não deu certo. Aí é perda do avião total? É, ali é perda total. E tem seguro? Esses aviões têm seguro? Não, né? Quem é que vai querer segurar? Ninguém. Vamos lá. Isso aí também. Esse aí aqui bem na direita, o seguinte, porque a pista termina em cima dessa ponte. Entende? Ao final da pista, na ponte. É, em cima da ponte. Confortável. Choveu de noite e abriu um buraco lá entre a ponte e o barranco. Tá vendo? Aí A manutenção desse aeroporto não é muito boa. Né, eu acho que esqueceram, o infraero não cuidou bem. Então, quando eu entrei dentro daquele buraco, ele deu uma cambalhota e caiu de costa aqui dentro desse rio, esse rio Caciporé. Sim. Esse avião também não prestou mais. Não prestou mais. Tem mais? Vai mostrando, mostra mais rápido para dar. Esse aqui é o Beechcraft. Mas esse é bonito, esse bicho. Esse aqui é o Beechcraft. E esse você chamava de pau velho também? Esse é pau velho. E esse estava segurado, não? Não, ninguém segura umas coisas dentro. Ninguém segura umas coisas dessas. Vamos lá. Esse aí é que é o avião. Esse é o Catalina, é anfíbio. Esse é um anfíbio. Nesse aí eu morava nele. Morou? Morava nele. Quantos anos você morou nele? Não, eu morei uns 6 meses, eu morei nele. E porque eu voava muito e não tinha tempo de estar. Você tem que aproveitar a onda do trabalho. É claro. Isso Não aí, é? qualquer profissão. Tem que voltar. Eu abastecia Brasília de peixe congelado, camarão, não é? E levava para onde? Para Brasília. Venezuela. Não, eu levava aqui nesse avião. Eu De levava onde para pra Brasília, De onde? de Belém. Belém. Né, de Belém, peixe congelado, camarão. E pegava de Brasília, pegava vergalhão, cimento e tábua e levava para fazer a ponte de Estreito na Belém, Brasília. Já imaginou, né? Carregar vergalhão de avião? Gente, Quanto é que custou essa ponte? Mas não era só eu, tinha sim, vários. Né? vários aviões que faziam Em isso. que ano foi isso? Esse aí foi em 59. 59. Olha só. Isso aí já foi. E esse avião era seu também? Eu tive um igual a esse. É. Não, mas esse não foi esse aí. Vamos lá, vamos em frente. Isso aí é quando eu era. Isso aí quando eu era guri, né? Isso aí em Cachoeira, foi quando eu tirei o brevet.
Foi tirando o brevet, quer dizer, você tinha aí 18, 19 anos. É, exatamente. Vamos em frente. Aí são com os Yanomamis. Olha aí, a tribo que pegou Foi, o... foi lá que eu encontrei ele. Tem mais alguma? Esse é um avião russo. E esse senhor que está aí é o rei do ouro, esse é o Zé Arara. Entende? Zé Arara é rei do ouro. Rei do ouro. Esse avião foi o único avião russo a entrar no garimpo. E saiu depois? Na época. Conseguiu sair, você viu? Esse saiu inteiro. Agora, Rogério, depois dessa primeira fortuna que você gastou paulatinamente em 4 meses, você voltou a a dar uma tacada grande dessas? Sim, sim. Exatamente, porque nós cortamos a conversa. Eu comecei a levar carne para o garimpo da Venezuela. Aquela operação, vamos dizer, Sem ignorando alfândega. a fronteira, sim. Zero alfândega. Porque de cima não tem fronteira, mas você Não, olha tem, tudo. não tem. Então, eu mandava matar carne naquelas fazendas ali de Roraima, não é? De manhã cedo eu ia para o garimpo, eram 40 minutos de voo, com a carne fresca, com 600% em cima. Isso deu E para eles, baratíssimo. de graça. Porque a carne estava ainda fresca, né? Muito bem, aí pediram leite de rosas, leite de colônia, sabonete Febo, né? Rede Filomena e daquela cearense, uma Rede Filomena. Tudo que não tinha lá. Exatamente, eu comecei a levar isso. E aí deu para levantar quanto em tudo, dinheiro, mais ou menos? Mas você calcula 600%. Entende? É bom. Não é? É um bom negócio. Aí eu deixava essa mercadoria lá, ia para a Guiana Inglesa, vendia também... o diamante e o ouro, me abastecia. Ótimo negócio. Voltava e fazia essa triangulação. E sem ter o inconveniente de alfândega, ter que parar, é uma coisa desagradável. Não, mas depois a alfândega ficou amiga. Já conhecia. Lá vai o Rogério. Ô, Rogério, e a história do picolé? Como é que era o picolé? Essa aí foi... Hein? Numa dessas derrotas minhas, me sobrou 1 quilo de ouro. E eu sabia onde tinha um avião abandonado. Uma pista velha lá em Alenquer, no Baixo Amazonas. Sim. Eu descobri quem era o dono daquele ferro velho, que estava só esqueleto. E você entende de mecânica também? Não. Nada, você só voa mesmo. Mas só vou. Mas eu levei um mecânico, fiz o negócio, levei o mecânico e aquela tela especial não existia. Então compramos um murim nas casas pernambucanas, foi vestido o avião com murim, o dope acabou, o tiner, né? Sim. E os garimpeiros lá, e os balateiros, assim, não, mas tem aqui um produto que é igual, que é o maçaranduba, é um leite de maçaranduba. Igualzinho. Aí vem uma borracha que bate, é um látex. Sim. Então ele foi coberto, o resto todo com esse látex. Agora não tinha assoalho, não tinha o lado do para-brisa. E a minha cadeira era uma caixa de cerveja. E o manche era um cabo de vassoura. Entende? Quanto é que custou essa gracinha desse avião? Não, ele custou com tudo, vamos dizer, Foi 700 1 quilo de ouro? gramas. Não, 700 gramas gramas de ouro. Me sobraram essas 300 gramas. Eu comprei isopores. Eu já sabia o que eu ia fazer. Comprei os isopores, botei dentro dele. Eu não podia ir em pista onde tivesse fiscalização. Não, porque eles são Não é? implicantes. Não, Vê um avião desse, vê um avião desse, feito de lona das casas. Ele não tinha freio, eu mandei botar um gancho atrás. Ele tinha um gancho atrás. Que é quase um freio. Sim, exatamente. E no meio do caminho para o garimpo de Santarém, para o garimpo, tinha uma cidade chamada São Luís do Tapajós.
E eu já tinha estado lá e tinha um balcão de picolé muito grande lá. Aí eu fiz um negócio lá com o homem do picolé. Picolé, picolezeiro. Então, já contratei ele, os guris ficaram bravos comigo, né? Porque eu fiquei com todo o picolé, a produção dele. Botava nos isopores e levava para o garimpo. No garimpo não tinha, nessa época, não tinha motor de luz, não tinha geladeira, não tinha coisa nenhuma. Você chegar lá com picolé gelado, né? Claro, picolé, e vendia na hora. Aí ia para o segundo garimpo. Quando chegava no terceiro garimpo, os pauzinhos já estavam meio mole. Meio mole. Aí eu vendia o refresco de picolé. A quanto saía cada picolé? Quanto é que você vendia? Era muito caro. Eles Quanto é que dava uma margem de lucro? Eles chegaram à conclusão que eu estava ganhando mais do que um avião normal. Tá e vendo? me denunciaram. Parece incrível. E um avião bom, você vê, Novinho. praticamente novo. No estado de novo. Eu peguei uma malária e tive que ir para Belém, estado de coma. Fui para Belém, estado de coma? É. E a falcíparo e a viva, que são ao mesmo tempo. E quando voltei, um mês depois, eu peguei uma mercadoria para jogar numa clareira, que estavam fazendo uma nova pista. Bom, carreguei o avião, quando eu corri, que saiu do chão, a tela foi toda, fiquei só no esqueleto. A tela não resistiu. Caí mais perpendicular ao chão. Mas aí o avião já tinha dado um bom lucro, tudo bem, lá ficou. Nem me arranhei. Você foi casado? É casado? Algumas vezes. Quantas vezes? É porque isso tem que botar em pauta o seguinte, porque eu não quis fazer campeonato. Não quis foi entrar. acontecendo. Entende? A gente vai casando. Você casou 2 vezes ao mesmo tempo, não? Não, essa não. Uma na Venezuela, outra em Roraima, não? Casei na Venezuela 2 vezes com a mesma mulher. Porque eu me divorciei. Aí se apaixonou. Depois me apaixonei de novo. Como era o nome dela? Carmen. Era venezuelana? Venezuelana, muito rica. Muito rica. Filhos? Tem filhos? Tenho filhos. Quantos filhos? Tenho 5 filhos. Como é que eles se chamam? Tem o Rogério, tem a Ana Paula, tem a Carla, tem o João e o Cavalcante. Por que o João e o Cavalcante? É o Cavalcante, porque Cavalcante você é Rogério... Porque foram os índios que botaram o nome, que eles são Yanomamis. Você tem filhos Tem 2 Yanomamis, da mesma tribo dele. Quer dizer, na tribo, você foi casado na tribo também. Que maravilha. Agora, e hoje em dia você faz o que exatamente, Rogério? Bom, eu estou aposentado. Sim, você disse, eu tive com o Marcos lá em Manaus. Sim, porque eu vivo nesses cargueiros aí, para cima e para baixo. Viajando, assim? Viajando, de graça, né? O pessoal todo te conhece. Todos eles conhecem, todos. Rogério, você tem uma vida fascinante. E você é uma pessoa abençoada, porque nunca encontrou ninguém que quisesse lesar você, né? Podia ter encontrado. Exatamente, não. Né? Ainda encontrou uma bela cicerone italiana. Parabéns. Eu conversei aqui com o Rogério Prunes de Abreu, também conhecido como Rogério Maconha, no bom sentido. No bom sentido. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.